Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de Cuca, o novo técnico do Atlético Paranaense. Olha que decisão do Petraglia, hein? Vamos falar a verdade. Também, assim, não dá para surpreender em nada. O cara caga para qualquer declaração da imprensa ou das torcidas, entende? Acho que ele basicamente deu o próprio nome pro estádio. Isso é uma loucura, mas de qualquer maneira, né? Eu vejo que essa situação ela é bem negativa para o Atlético Paranaense. Eu acho que ela tem mais chances de dar errado do que dar certo. Eu entendo que muita gente pode falar que o Cuca é um bom técnico, ele é um cara que tem trabalhos muito bons até num período amostral recente. Não é igual, tipo assim, técnicos que lá em 2005, como o Vanderlei Luxemburgo, ou em 2010 o Abel Braga tinham bons trabalhos e nos dias de hoje não conseguem entregar muita coisa, entende? Mas a questão é, as polêmicas pessoais que o Cuca tem acabam sendo muito maiores do que ele vai fazer trabalhando ali, e no final o centro do debate em volta do Atlético Paranaense vai ser porque ele foi contratado mesmo com tudo que está em volta do técnico. Porque assim, óbvio que ele é a melhor opção disponível entre os treinadores brasileiros atualmente, né? Mas a questão é, ele é um cara acusado e, segundo o que foi dito um tempo atrás, condenado, né, por abuso sexual lá na Suíça em 1987. E detalhe, abuso de menor. Então, assim, ele tem uma situação muito complicada para lidar. Eu critico muito a questão do jornalismo brasileiro, porque, assim, como eu disse, foi em 1987 e a gente está em 2024, né? Eles demoraram 36 anos para cobrar alguma coisa, né? Porque ele fez o trabalho dele como jogador, terminou a carreira, virou técnico, ganhou vários títulos. Em 2021 ninguém tava falando mal do Cuca em nenhum lugar, entende? A questão é, o Cuca é um técnico que depois que passou lá no Corinthians, né, fica difícil você acabar ali evitar todos os problemas pessoais dele extrapolarem a função de técnico e não respingarem no clube. Então, eu acho que isso não só é ruim para a imagem do Atlético Paranaense, como atrapalha até o trabalho do próprio Cuca. Como é que ele vai trabalhar de maneira harmoniosa, né, se no final das contas ele tá tendo que responder perguntas sobre o que aconteceu em 87, se no final tá tendo que ter toda essa discussão em volta do que aconteceu lá e não do que está acontecendo em campo, nos treinos, entende? Isso vai, no final, contaminar um pouco o ambiente de treino, porque parece que o foco não vai ser o futebol e sim as explicações que ele tem para dar. Então, assim, eu vejo que isso é um problema. Ele é um cara também, vamos lembrar, o Cuca não é o cara do longo prazo, fez um ano bom, vai embora, sempre assim, né? E assim, se ele não for tão bem ali no Atlético Paranaense, também vai embora. Assim, eu nunca me lembrei de um trabalho do Cuca que ficou 2 anos no mesmo lugar. Pode ter tido, mas já faz um tempo que isso não acontece. Então, eu sei lá, né, os motivos dessa contratação. Eu acredito que, assim, pode dar certo porque ele tem, sim, suas qualidades, ele sabe trabalhar a questão de armação rápida, desenvolve bem atletas. Então, assim, eu acredito que ele fez um dos grandes trabalhos do futebol brasileiro recentemente, foi o trabalho no Atlético Mineiro, uma campanha de 84 pontos no Campeonato Brasileiro, chegou a ter uma sequência de 13 vitórias consecutivas, se não me falha a memória, e assim, ele teve o título da Copa do Brasil de maneira muito dominante. Então, assim, ele ganhou 2 títulos grandes em uma temporada só e foi semifinalista da Libertadores, mas é um cara também de altos e baixos, né? Não é como se ele sempre fosse garantia de ter uma temporada como 2021, porque 2022, basicamente com o mesmo elenco e até algumas opções extra ali, umas a menos ali, mas ainda assim um ótimo elenco, ele fez um trabalho ruim. Ele herdou o time do Turco Mohamed em quarto, todo mundo sabia, não fazia grande coisa, entregou em sétimo, entende? E chegou a estar para 10º lugar. Então, assim, o trabalho dele no Atlético Mineiro na segunda temporada, em 2022, né? Não vou dizer segunda passagem que já passou antes, né? Mas a questão é, ele não foi bem. O trabalho dele no São Paulo, mais recente, não foi bem. Então, assim, ele tem essa questão dos altos e baixos, então não sabemos qual técnico vai vir para o Atlético Paranaense. Tende a ser mais o baixo por toda a questão do ambiente que vai ser criado pela contratação dele, né? E assim, isso é independente, né, da culpa ou não do cara, né? Porque tem gente que vai argumentar que a justiça suíça prescreveu o caso, até deu uma indenização a ele, né? Acho que isso chegou a acontecer. A verdade é, gente, o estrago tá feito, né? Todo mundo que tem uma acusação grave, tudo isso, vai ser marcado isso pra vida toda. O Michael Jackson é um bom exemplo, né? O Michael Jackson foi inocentado da questão de abuso. E a questão é, o pessoal ainda faz citações a ele,
as pessoas ainda zoam ele em filmes e produções, entende, né? E o cara foi declarado inocente. Kevin Spacey também, né? O ator que fez lá alguns filmes como Seven, fazia o House of Cards. Melhor pegar uma referência, que Seven é um filme muito antigo, mas a questão é, fez House of Cards, né? Fez o Presidente, o Frank Underwood, né? A série acabou depois que ele recebeu as acusações, nem sabiam se ele era culpado ou não. Recentemente foi declarado inocente. Ele ainda não apareceu em nenhum filme porque ainda há muito medo da repercussão popular em relação ao nome dele. Então, assim, é aquela história, o dano já foi feito, então é muito difícil acreditar que vai ter um ambiente harmonioso de trabalho com todos esses problemas. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.